Olá, estudantes! Vamos começar a nossa 11ª aula pelo Google Meet. Hoje continuaremos a falar sobre trigonometria. Na aula anterior, nós abordamos a função seno. Hoje nós vamos falar sobre a função cosseno. Esses conceitos são muito importantes para várias ciências, pois é com eles que podemos modelar vários fenômenos ou situações em nosso universo e até auxiliar a provar outros conceitos. Então vamos à nossa aula. Vamos iniciar falando uma definição para a função cosseno. O que seria função cosseno? A função cosseno é dada por f, que é a função, de r em r, reais nos reais, com x em f de x, onde esse f de x é o cosseno de x, ou seja, a imagem é o cosseno de um ângulo. E essa imagem está no intervalo de -1 até 1, incluindo -1 e também o 1. Então, esse é o intervalo da função cosseno. Por que isso? Nós podemos até lembrar do círculo trigonométrico. O cosseno é o eixo das abscissas, que é o eixo x, e como esse círculo trigonométrico é um círculo de raio unitário, então para o menor valor aqui nós temos -1 e para o maior valor 1. Por isso é este intervalo, uma das justificativas. Vamos ao nosso gráfico para tentar representar da melhor maneira possível. Para construir um gráfico, eu vou construir do mesmo modo que eu construí o gráfico da função seno. Só que agora nós trabalharemos com uma função cosseno, onde o cosseno de x, onde x é o ângulo, vai ser a imagem da nossa função. Então, substitui ali em x um ângulo, e aí o resultado é a imagem que vai ser o cosseno desse ângulo. E x vão ser os ângulos em si. Vamos colocar aqui uma tabela, onde eu teria os valores do domínio e os valores da imagem, x e f de x. E aí para x, como são os números reais, são infinitos valores. Mas aí eu vou escolher alguns números estratégicos para facilitar esse nosso cálculo. Então, se eu colocar aqui para x menos 2π, como f de x é o cosseno de x, então qual é o cosseno de menos 2π? Cosseno é igual a 1. Se eu coloco aqui menos 3π sobre 2, qual é o cosseno desse arco? 0. Se eu coloco aqui menos π, qual é o cosseno deste ângulo? Aí nós temos menos 1. E aí eu vou continuar, Menos π sobre 2 vai dar 0. 0, a gente sabe que o cosseno é 1. E aí eu tenho π sobre 2, que é 90. O cosseno é 0. E aí eu vou continuando colocando os arcos, ou ângulos, e vou descobrindo os seus cossenos. A partir dessas coordenadas que eu construí ali na tabela, nós vamos montar o gráfico. E ao montar o gráfico, ele vai ficar bonitinho desse jeito. Parece aí o gráfico do seno que a gente viu na aula anterior, só que tem algumas diferenças. Apesar das duas serem periódicas, o seno passa ali na origem, já o cosseno não passa na origem. Então tem essa diferença. Onde um começa não é o mesmo ponto onde o outro começa. Mas uma coisa os dois têm em comum. Qual é o máximo e o mínimo dessas funções? O máximo é 1 e o mínimo é -1. Então vocês podem ver que o gráfico ele fica máximo, depois mínimo, máximo, depois mínimo, e isso infinitamente, mas nunca ultrapassa 1 e nem -1. Claro que nós estamos colocando apenas cosseno de x. A partir do momento que eu acrescentar uma constante lá na nossa função, ou acrescentar uma outra razão trigonométrica, isso daqui vai mudar. Então esse gráfico ele pode abrir, ou ele pode ficar mais comprido, ou ficar na parte de cima ou na parte de baixo, depende do que eu acrescentar ou multiplicar. Isso vai variar de acordo com a maneira que eu manipule
essa função, ok? Vou colocar aqui 2 pontos para ver como que eu fiz a correspondência da tabela, né, com o nosso gráfico. Vou colocar aqui o ponto A, esse ponto, mas poderia ser qualquer outro, é só para a gente ter noção do que está acontecendo. Qual é a coordenada desse ponto? Então ele parte aqui da abscissa e tem uma coordenada ali na ordenada. Então nós temos aqui, eu sei que aqui é π. Então ao escrever a coordenada, primeiro vem o valor das abscissas, então nós temos π e menos 1, que é a correspondência lá nas ordenadas, que é o eixo y. Vamos colocar outro ponto para ficar bem claro, né? Mas antes, de onde eu tirei essas coordenadas? Lá da nossa tabela. π para x e menos 1 para a imagem que é y. Colocando aqui o ponto B. Qual é a coordenada desse ponto? Para x nós temos π sobre 2 e para y nós temos 0, porque está exatamente em cima do eixo das abscissas. Então, nós temos π sobre 2 e 0. De onde eu tirei isso? Lá de cima da nossa tabela, que é a tabela das coordenadas. Claro que são algumas, porque essa quantidade é infinita. Então não tem como eu escrever todas. Eu escrevo algumas para eu poder desenhar esse nosso gráfico. Ok? E esse gráfico também pode ser chamado de cossenoide. Vocês podem estar encontrando isso em alguns livros. Ok? Então a diferença entre o seno e o cosseno é bem assim restrita, né? É só o formato aí do gráfico que vai mudar. Uma oscila de um jeito, outra oscila de outro. Algumas outras particularidades, mas as diferenças não são tantas assim. Mas, para tentar aí, aplicar todos esses conceitos, eu trouxe 3 problemas, assim como eu fiz na aula anterior, para a gente ver as aplicações e também estar entendendo melhor esses conceitos que foram apresentados. Então, são 3 exemplos aí para a gente discutir. Vamos ao primeiro. O primeiro eu retirei do Enem de 2017. Então, está aí uma importância de estar estudando esses conteúdos, porque com certeza vai cair no Enem. Geralmente cai umas 2, 3, dependendo do ano, cai até 4 questões aí sobre funções trigonométricas. Então a gente tem que estar atento a esses detalhes. Acompanhe comigo aqui. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P de t é igual a A mais B vezes o cosseno de K vezes T, a linha de parênteses, em que A, B e K são constantes reais positivas. Informação bem importante. Se é positivo, a gente não vai estar alterando tanto o sinal. Vai permanecer sempre aquele sinal ao multiplicar. E T representa a variável tempo, medida em segundo. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo em 2 sucessivas pressões máximas. Ao analisar o caso específico, o cientista obteve os dados: pressão mínima 78, pressão máxima 120, número de batimentos cardíacos por minuto 90. E aí pergunta-se: a função P de t obtida por este cientista ao analisar o caso específico foi de... Então nós temos que ver qual função que representa esse estudo aí feito pelo cientista. Então, a gente vai tentar usar aí as informações do problema para resolvê-lo. Como nós temos lá no problema falando de pressões máximas, e também nós temos ali a pressão mínima e a pressão máxima, então vou começar por isso, que é uma informação, acredito que seja bem relevante para a resolução do problema. Então vou pensar no mínimo do cosseno, desculpe. Qual é o mínimo para o cosseno que a gente viu lá nas definições sobre essa função? O mínimo para o cosseno é menos 1. Qual é o máximo para o cosseno? O máximo é 1. Então, isso que a gente vai estar utilizando para resolver o nosso problema, ou
simplesmente para iniciarmos, que a gente pode ver outros detalhes aí no decorrer da resolução. Então vamos lá para as alternativas. Já que o mínimo e o máximo são esses valores, poderia aqui começar por qualquer um deles. Eu vou pegar o mínimo. Como o mínimo é menos 1, então posso trocar ali cosseno do ângulo por menos 1 para me saber o mínimo. Mas o mínimo já foi dado, que é 78. Então tem que dar 78 quando eu substituir menos 1 pelo cosseno de um ângulo da nossa função. Então vou pegar a alternativa A aqui e vou fazer essa substituição. No lugar ali de cosseno de 3πt, eu vou colocar menos 1. E aí menos 1 vezes 21 dá menos 21. E 99 menos 21 dá exatamente 78. Então essa alternativa A é uma possível resposta. Uma candidata bem forte, né? A resposta por quê? Porque o mínimo do cosseno é menos 1 e ao substituí-lo nós temos exatamente 78, que é a pressão mínima ali do acompanhamento do cientista. Mas vamos continuar aqui, vamos tentar essa B aqui. O que nós temos aqui na B? Substituindo menos 1 pelo cosseno de 3πt, nós teremos o quê? Menos 1 vezes 42 dá menos 42. 78 menos 42 dá 36. Mas deveria dar 78. Então a gente já conclui que essa alternativa B não pode representar o nosso problema. Então cancela ela aqui. Em consequência, como a alternativa E é parecida com a alternativa B, alterando apenas o ângulo ali, então a gente já pode concluir também que a alternativa E não pode ser resposta para o nosso problema. Então fiquei na A, na C e na D. Mas ainda não consegui resolver meu problema. Então vou ter que usar mais informações desse problema. E tem uma informação ali que eu não utilizei, que é essa daqui, ó. Número de batimentos cardíacos por minuto. Bom, ali em cima fala o quê? Considere um batimento cardíaco que representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Um batimento. Só que aqui eu tenho 90. Então 90 em um minuto, eu posso dizer que é 90 em 60 segundos, já que o problema ali, ele fala que T está em segundos. Então vamos fazer uma transformação e usar uma regrinha de 3 simples para determinar ali qual é o tempo de um batimento cardíaco, porque é por batimento que o tempo ali decorre. Então vamos ver o que vai dar aqui. Então 90 batimentos está para 60 segundos, porque 60 segundos é igual a 1 minuto, assim como um batimento está para T. Então eu não sei o tempo que decorre para acontecer um batimento. E um batimento está entre duas pressões sucessivas máximas. É o que fala ali no problema. Então, fazendo a regrinha de 3 aqui, ó, 90T é igual a 60. Como 90 multiplica T, T é igual a 60 dividido para 90. Ao simplificar os dois aqui por 30, eu descubro que T é igual a 2/3. Então, nós temos aqui um batimento a cada 2/3 de segundo. Então, é menos de um segundo aí que acontece um batimento. Ok? Agora, eu vou pensar aqui na pressão máxima, que eu não utilizei a pressão máxima. Então, vamos tentar utilizar isso ao nosso favor. Então, quando que acontece a pressão máxima? Quando que o ângulo, o cosseno dá 1. Então, eu tenho lá que cosseno de 0 é igual a 1. Então, quando o tempo é 0, essa pressão é máxima, ou seja, 120. Mas não é só em 0. Quando eu dou uma volta inteira e chego ao ponto onde está o 0, uma volta inteira é 360 graus, ou 2π. Então, se 2π está no mesmo ponto de 0, então tem o mesmo cosseno, ou seja, o cosseno de 2π também é 1. Se eu der duas voltas, 4π, o cosseno também é 1.
3 voltas, 6π, o cosseno também é 1. Então, nós temos infinitos aí, ângulos, né, que vão dar o cosseno igual a 1. Ok? Mas a gente vai tentar aqui chegar ao que nós precisamos. Então, eu posso usar 0? Posso usar 0 para o máximo. Eu até poderia ali utilizar 0. Mas eu vou usar 2π. Por que 2π? Porque quando eu pego aqui e uso 2π, não, 2/3 para o tempo. Quando eu utilizo 2/3, na realidade, eu estou ali na segunda situação onde, né, a pressão é máxima. Já que o meu problema fala lá que o tempo entre duas sucessivas pressões é máxima, então o decorrer de um batimento cardíaco vai de um máximo para outro máximo. Como 0 é máximo, então quando eu tenho um batimento, eu chego em 2/3, porque 2/3 também é máximo. Então de 0 a 2/3 eu tenho aí duas pressões máximas, que determina um batimento cardíaco, porque um batimento cardíaco está no intervalo aí de duas pressões máximas. Então, temos 0 e 2/3. Então, ao usar 2/3, eu vou descobrir ali o valor que eu preciso. Mas que valor é esse? Vamos voltar lá à nossa função. A nossa função P de t, o A, eu já sei quem é. É 99, até porque a gente viu ali na alternativa A. O B é 21. Todas as 3 alternativas lá tem um 21. O tempo, já tenho, né? Pode ser 0, pode ser 2/3 ou um tempo maior. Mas para um batimento, isso vai ocorrer quando? Quando se passar 2/3 de segundo. Então, tempo nós temos para um batimento. O valor de K eu não tenho. Então, se eu descobrir o valor de K, que é a única coisa que falta, eu vou resolver o nosso problema. Então, vou pegar a nossa função novamente, né? Substituir todos os valores, e aí nós vamos resolver este problema. Okay? E aí, lembrando que o intervalo é de -1 a 1, o máximo a gente sabe que é 1, e aí prova ali que em 0 e 2π isso é máximo. Inclusive de 0 a 2π é um intervalo que acontece um batimento, ok? Então pense comigo. Cosseno de K vezes T, que é este daqui, tem que ser igual ao cosseno de 2π, que é o momento em que acontece o primeiro batimento cardíaco. Poderia pensar no restante, mas vamos pensar no primeiro, que a gente pode estender para qualquer um. Cosseno aqui desse lado esquerdo e do lado direito, eu posso simplificar. Então, não existe mais cosseno, porque divide cosseno com cosseno, dá 1. Então, só sobrou K vezes T é igual a 2π. Só que T, nós temos que é quem? 2/3. Então, K vezes 2/3 é igual a 2π. Como K multiplica 2/3, K é quem? 2π dividido para 2/3. Mas divisão de fração é o primeiro vezes o inverso do segundo. Então, nós podemos simplificar aqui os 2 aqui, e aí sobra quem? 3 vezes π. Mas das alternativas que sobraram, qual a única que tem 3π, que é o valor de K? A alternativa A. Então, resolvido aí o problema. Chegamos à solução. Então, não é tão complicado, mas a gente tem que, né, seguir todos os detalhes, e inclusive as definições são muito importantes para você resolver um problema aí de trigonometria. Sem elas ficaria difícil. Ok? Vamos à nossa questão de número 2. Nosso exemplo de número 2. O que nós temos aqui no exemplo de número 2? Considere um corpo preso a uma mola, oscilando em torno de sua posição de equilíbrio O, como na figura abaixo. No instante t, a posição P de t desse corpo em relação à sua posição de equilíbrio é dada pela função P de t igual ao cosseno de π vezes t mais 3π sobre 2, com t maior ou igual a 0.
qual é o tempo em que esse corpo atinge a posição máxima? Então, vamos começar a pensar aqui, né? A posição máxima. Então, novamente, aí é um problema de otimização, que é maximizar o nosso problema. Então, vamos pensar um pouco. Nós temos que, para que a função cosseno seja máxima, o cosseno do ângulo, para ser máximo, tem que ser igual a 1, porque 1 é o máximo que pode acontecer para o cosseno, ok? Mas, para que isso dê 1, tudo que está dentro do parênteses tem que ser quem? Eu tenho várias possibilidades, só que eu tenho que pensar nas possibilidades que sejam maior ou igual a zero. Então, vamos pensar aqui no intervalo, né? Nós temos ali menos 1 e 1. Para que isso dê 1, pode ser 0, pode ser 2π, pensando aí na primeira volta, ok? Eu poderia colocar 0? Até poderia, mas se eu colocasse 0, eu passaria o 3π sobre 2 para o lado esquerdo, aí ficaria negativo. Então o valor de t seria negativo. Mas pode ser negativo? Não, t tem que ser maior ou igual a 0. Então o 0 está fora de cogitação. Então nós temos que pensar de 2π para frente. Então eu vou substituir por 2π. Então π vezes t mais 3π sobre 2 é igual a 2π. Daqui para frente ficou fácil. É só fazer o quê? Resolver a equação em si, né? Que até porque nós temos aí uma equação do primeiro grau. Passando 3π sobre 2 para o lado esquerdo, que não é semelhante a πt, π vezes t, nós teremos o quê? π vezes t igual a 2π menos 3π sobre 2. Fazendo aqui os denominadores ficar iguais, eu tenho o quê? π vezes t igual a 4π sobre 2, porque 4 dividido por 2 dá 2, eu retorno ao valor que eu tinha antes, menos 3π sobre 2. E 4 menos 3 dá π sobre 2. Como π multiplica t, t é igual a π sobre 2 dividido por π. Mas divisão de frações é o primeiro vezes o inverso do segundo, fazendo a operação inversa. Então, t é igual a π sobre 2 vezes 1 sobre π. Simplificando os dois valores aqui de π, porque são iguais à divisão, dá 1. Então, t vai ser igual a quem? t é igual a meio. Então, chegamos ao resultado que precisávamos aí. Então, nós temos t é igual a meio. E, inclusive, queria-se saber a posição máxima pela primeira vez. Vimos que, se eu usasse 0, o que aconteceria? Daria negativo, mas t não pode ser negativo. Então, o próximo, que o cosseno é 1, é 2π. Então, pela primeira vez, ele alcança lá a posição máxima em meio intervalo de tempo. Não sei, né? Porque não colocou lá no problema qual é a unidade de medida usada. Se perguntasse pela segunda vez, então eu deveria usar 4π. Se perguntasse pela terceira, seria 6π e assim sucessivamente, ok? Então, respondido aí, a posição máxima pela primeira vez é t igual a meio. Vamos ao nosso terceiro e último problema. O que nós temos aqui no nosso terceiro problema? Acompanhe comigo. Em uma animação, um mosquitinho aparece voando e sua trajetória é representada em um plano onde está localizado um referencial cartesiano. Então, nós temos aí um mosquitinho voando no plano cartesiano. A curva que fornece o trajeto tem equação igual a y igual a 3 vezes cosseno de bx mais c. O período é 6π, então eu tenho um intervalo aí, não posso ir além de 3 voltas aí. O movimento parte da origem, ou seja, parte lá de 0, né? Então vamos pensar aqui que isso daqui inicia-se de 0 e vai até 6π, esse é o nosso intervalo. Desenvolve-se no sentido positivo do eixo das abscissas, até porque vai de 0 a 6π. Se a constante c for π sobre 2 e b
igual a 4, perguntas. Qual será o valor de x quando a função atingir seu ponto máximo? Novamente, ponto máximo. Então, a gente não tem nem o que pensar na realidade, né? Então, vamos pensar ali na nossa equação. Repetindo a equação. Vamos substituir o que nós já temos. Quem é C? Π sobre 2. Quem é B? 4. Então, repete o x. Vou repetir 3 vezes o cosseno aqui de x. E aí eu vou pensar em y. Como está falando de máximo, a gente já viu que o cosseno tem que dar 1. Se o cosseno der 1, aí eu terei 1 vezes 3. E 1 vezes 3 vai dar o quê? Vai dar 3. Então, eu já sei que o máximo vai ser 3. Ok? Bom, agora a única coisa que está faltando aqui é o valor de x. Então, resolvendo essa equação, a gente vai conseguir, teoricamente, resolver o problema. Mas temos que lembrar do intervalo, não vamos esquecer. Aqui, nós temos que 3 multiplica o cosseno do ângulo, fazendo a operação inversa. Então, 3 dividido para 3 é igual ao cosseno desse ângulo. Ao dividir, nós teremos o quê? Nós teremos 1, porque 3 dividido por 3 dá 1. E o cosseno desse ângulo é igual a 1. Mas, para que esse ângulo, o cosseno dá 1, não é qualquer ângulo, né? O cosseno desse ângulo tem que ser 0, ou tem que ser 2π, 4π, 6π e assim sucessivamente. Então, eu posso utilizar aí qualquer um para que dê 1, até porque, né, esses valores vão me dar o máximo, ok? Então, vamos pensar aí o que nós vamos estar utilizando. Pegando esse valor aqui, eu vou igualar. Novamente, eu vou igualar a 2π. Poderia igualar a 0? Vamos pensar aqui. Se no lugar de 2π eu tivesse 0, π sobre 2, ele passaria para o outro lado negativo. Então, x seria um número negativo. Mas lá em cima fala o quê? Que ele parte da origem e ele vai até 6π, ou seja, né? E além disso, falou no sentido positivo. O meu x pode ser negativo, né? Como é que eu vou colocar ele negativo? Então, como está só do lado positivo, então não vou poder ter ali o valor negativo. Então, eu não vou usar 0, eu vou usar 2π. E aí, fazendo essa substituição, nós teremos o quê? Nós teremos 4x, vai ser igual a 2π, passando π sobre 2 para o lado direito, e igualando os denominadores, porque 4 dividido por 2 é igual a 2π. Aí eu terei 4 menos π, vai dar, fazendo a separação aqui, 3π sobre 2, porque repete o denominador, mas ainda não achei o valor de x, então x vai ser quem? 3π sobre 2 vezes 1/4, que é o primeiro vezes o inverso segundo, para fazer divisão de frações. E ao multiplicar, eu terei quem? X é igual a 3π oitavos. Esse daqui é o único valor de x? Claro que não, né? Porque esse daqui é na primeira volta. Só que eu tenho 3 voltas, então eu vou ter aí mais 2 valores, porque eu tenho mais 2 voltas. Então, quando eu dar uma volta inteira partindo deste ponto, eu vou chegar novamente ao mesmo ponto. Então, é só pegar esse valor que eu acabei de achar e somar a 2π, que é uma volta inteira, e aí eu paro no mesmo ponto, que vai ter sempre, né, o valor máximo da nossa função. Então, nós teremos que, somando esses dois, esse daqui a 2π, eu tenho 19π sobre 8. Ou, né, x pode ser ainda 35π sobre 8. Então, essa é a nossa resposta final. Fácil, né? Muito tranquilo para se fazer essa daqui. Ok? Então, nós temos 3 valores nesse intervalo. Para finalizar, só lembrando aqui a vocês, como eu faço em todas as aulas,
essa aula é uma aula gravada da aula que vocês tiveram pelo Google Meet ao vivo. Então, essa versão é uma versão que tem dois propósitos. Um é para o aluno estar fazendo a revisão, caso não tenha entendido alguma coisa no decorrer da aula, ou para aqueles alunos que não tiveram a oportunidade de estar assistindo a aula ao vivo, porque essa aula vai ficar salva lá, vocês podem vê-la a qualquer momento. Então, é uma possibilidade aí de estar dando aí o retorno para vocês, vamos dizer assim, da melhor maneira possível. Caso alguém não tenha condições de ver de um jeito, pode estar vendo de outro ou até rever para tirar dúvidas, ok? Então, espero novamente ter atendido a expectativa de vocês. E aí, vamos finalizar nossa aula com agradecimento a todos. Obrigado pela participação de todos e eu espero vocês para as próximas aulas e também espero que sejam mais alunos e que tenham mais interesse, que a gente consiga aí evoluir esse raciocínio matemático de vocês da melhor maneira possível. Então, tchau, tchau. Até a próxima aula do Google Meet, que a gente terá na próxima semana. Tchau, tchau, gente.